Yes, sir, meu time! Mais um Pod RJ no ar, começando um programa especial e sou eu, PH, responsável pelo marketing da Rio Quality, acompanhando dele, CEO, Chief Executive Officer, Rafa do JJ. Tudo bem, meu parceiro? Porra, mandou bem no inglês aí, cara. Tô treinando que a gente vai viajar. Aí, vamos viajar, galera. Vamos trazer coisa boa lá da gringa. E o Rafa, eu tô aqui praticando inglês, né? Maravilha. Mais um podcast é um oferecimento do JJ e da Rio Quality. O seu melhor distribuidor de alimentos do Rio de Janeiro. Grazie mille. Então, mais um episódio pra conta aí, né? Hoje não é a minha hamburgueria, mas é a hamburgueria do Rafa. Hoje é surra de Rafa pra galera. Maravilha. Antes de começar esse programa, queria fazer uma divulgação aqui do JJ Summit. Pessoal, já tá abertas as inscrições. No dia 22 de agosto vai rolar o JJ Summit, o maior evento de delivery do Brasil. Esse ano, várias feras palestrando, né? Dentre elas, Caíto Maia do Chili Beans, João Branco, Head de Marketing do McDonald's, Alfredo Soares, Michel do Grupo Trigo, Marcelo Marani, dentre outras feras. E além da plenária só com palestra top, a gente também vai ter uma feira de negócios com vários fornecedores para você conhecer e conseguir desconto. Vai estar de cara lá com o dono da Rio Quality. Que isso, né, amigo? Pra você chega lá, visita a gente. Aquele desconto. Enfim, pessoal, então aproveita, entra lá no site do JJ Summit, pode ser no Instagram do JJ, enfim, você encontra o ingresso lá, aproveita que tá barato ainda, daqui a pouco vai pro próximo lote, vai ficar mais caro, então aproveita aí. É o melhor evento de conteúdo para quem tem restaurante, cafeteria, qualquer negócio de alimentação, eu não tenho dúvidas, e é por isso que a Rio Quality está sempre presente, que esse é um evento que você aí, dono de restaurante, não pode perder. E já começo perguntando pro nosso convidado que esteve no último evento se foi bom ou se não foi bom. Fala, galera. Obrigado pelo convite, galera. É um prazer estar aqui. Pô, o evento é sensacional. É um dos melhores eventos que rolam aqui no Rio de Janeiro. A gente viaja aí, principalmente para fora, para poder ver como tá o mercado e tentar se antecipar algumas tendências. E, de fato, o que o evento nos proporciona de conceito, de conteúdo principalmente, é diferenciado. Então, você que tá assistindo aí, não perde tempo não. Caralho, moleque. Chegou, a gente não combinou essa porra não. Combinou não, né? Esse é o convidado é bom, né? Vamos, já vai garantir um VIP. Já vou fazer o jabá aqui, ó. É um hamburgueria VIP do Rafa. Melhor hamburgueria da Ilha do Governador. Esquece, o cara é cria, meu irmão, do Rio, nata da Rafa, nata. seja bem-vindo ao nosso podcast. Vai ser um prazer aqui. A gente gostaria muito de primeiro que você contasse um pouco da história, como surgiu aí, né? Da onde que veio a ideia de montar uma hamburgueria. Eu já fiquei sabendo que você, a sua formação não era gastronomia inicial, você estava fazendo faculdade de outra disciplina. Então, conta pra gente um pouco aí da tua história, de como surgiu a hamburgueria do Rafa e depois a gente vai mostrar o sucesso aí pro público. Cara, vamos lá. Se eu voar muito, me puxem, porque senão eu vou embora. Aqui é a resenha rolar solta, irmão. Tá em casa. Cara, desde que eu me entendo assim, um pouco mais velho, eu sempre tive necessidade de materializar minhas ideias, assim. Isso sempre me motivou de uma forma muito diferente. Desde a escola, assim, e a gente já passou por algumas experiências, eu já vendi sacolé junto com meu irmão. Graças a Deus, não pela necessidade, porque a gente é muito abençoado com a família que a gente tem, mas sim por essa inquietude, talvez, né? Então, a gente já vendeu sacolé na escola. O meu primo tem uma marca de roupa e assim que ele começou, eu fui pra ver como é que funcionava. Não trabalhava nada, né? Mas assim, via como é que era o prazer de você ter uma ideia e essa ideia se materializar, né? Isso muito curioso desde sempre. Exatamente. Isso sempre me empolgou muito. E assim, desde que eu me entendo por gente, por mais que eu tivesse essa inquietude, eu tinha na cabeça que eu queria fazer arquitetura. Eu não sabia muito porquê. Não tem nenhum arquiteto na minha família, assim como também não tem nenhum dono de restaurante nela. Mas eu sempre tive com isso na cabeça, né? E fui levando no decorrer de toda a escola, mas sempre fazendo por fora. Meus pais sempre incentivaram assim, que um bom profissional não é só aquele aluno que tira nota boa, né? Isso é um dos quesitos. Não adianta você ser cabeça e não conseguir se comunicar, não ter assunto para falar, não ser desenrolado. E aí a gente sempre foi motivado desde cedo a se desenrolar. Desde, cara,
Já fui federado em futebol, até dancei em comissão de frente de carnaval. São coisas extremas, assim, que a gente sempre foi incentivado a fazer para conhecer pessoas diferentes, ter assuntos diferentes, nos testar de forma diferente. Então, isso foi desde sempre e isso acho que foi me dando bagagem para ter alguns pontapés no decorrer aí dessa trajetória. E aí, entrei para a faculdade de arquitetura, que até então estava muito motivado, mas junto a ela, eu sempre gostei de cozinhar e aí estava fazendo hambúrguer em casa para os amigos. Era um hobby. Até então eu não gostava de cozinhar por obrigação, eu gostava de cozinhar quando eu estava a fim de cozinhar. Então pegava o final de semana aleatório, chamava a galera lá pra casa, pô, vamos fazer um hambúrguer. O hambúrguer tava começando a pipocar. Eu sempre gostei muito de lanche, essa pegada de sanduíche e tal. E aí chamava a galera pra lá. E foi ficando bem rotineiro. E eu fui gostando de fazer o hambúrguer e ver a galera comendo o hambúrguer e tal. E aí surgiu uma oportunidade. Uma amiga dos meus pais tinha um quiosque na beira da praia, lá da ilha. E tava levando gente. Um final de semana era um cara que produzia chopp. Outro final de semana um cara que fazia linguiça artesanal para fazer cachorro-quente. E meus pais estavam jantando lá. Ela comentou desse projeto com meus pais. E meus pais, cara, meu filho tá fazendo hambúrguer todo final de semana. Ela, cara, vê se ele quer vir e tal. E meu pai, cara, eu vou até vir, mas acho que não vai querer vir não. E aí falou comigo, eu falei, não, vamos. Vamos que eu quero ver como é que é fazer hambúrguer para vender, sabe? Ter essa receptividade da galera, tanto para bom quanto para ruim. Enfim, fiquei animado com essa experiência. E assim foi o primeiro evento que eu fiz. Já se chamava Hambúrguer do Rafa, porque na verdade não fui eu que dei o nome, foi a galera que deu o nome. Porque no final... Batizando o produto, né? Exatamente. No final de tudo, tinha gente que eu não conhecia na minha casa que ia lá pra comer o hambúrguer do Rafa. E aí já surgiu esse nome nesse primeiro evento. Minha mãe tinha uma churrasqueirinha pequenininha em casa. Eu falei, mãe, essa churrasqueirinha que eu vou fazer. Peguei R$200 com ela, comprei carne, pão e queijo. Falei, vamos ver qual é. Só que o evento que eu fiz era num jogo, acho que se eu não me engano era um Fla-Flu. Aí o evento começava tipo assim, 4 horas. E eu com tudo arrumado lá, carne no isopor e tal. Aí deu 5 horas, ninguém. Deu 6 horas, ninguém. Deu 7 horas, ninguém. Eu falei, esquece. Primeiro e último evento de hambúrguer que eu faço na minha vida. Só que eu acho que a galera tava esperando acabar o jogo. Quando deu 7 e pouco, 8 horas, começou aí. Todo mundo que eu chamei foi. Todo mundo que eu chamei foi. E aí tava eu fazendo, com meus pais me ajudando. Essa era minha equipe. E aí, cara, eu gostei muito da sensação de você propor uma ideia, essa ideia se materializar, porque eu acho que no final das contas é isso que me motiva, é o fato de eu conseguir tocar no resultado final da minha ideia. E aí, cara, eu saí de lá muito empolgado, eu falei, cara, eu vou continuar fazendo evento, porque aí eu toco minha faculdade durante a semana, e final de semana, a hora que surgir um evento ou outro, eu vou e faço. Guardei aquele dinheiro, paguei minha mãe, fui numa loja, fiz 3 camisas e 2 bonés, com a logo que eu tinha feito mesmo na internet, sem entender nada. E falei, agora eu vou atrás de evento. E aí é quando a gente topa assim, no primeiro problema, né? Que é o que eu sempre falo. Todo mundo espera que nós jovens, na época eu tinha, sei lá, 21, 22 anos. Todo mundo espera que nós jovens tenhamos a iniciativa, né? De não ser acomodado e de fazer a coisa acontecer. E quando chega um jovem com essa iniciativa, as pessoas não recebem. Então assim, eu não conseguia pegar evento, porque eu era novo. Então eu ia... Não dava credibilidade. Nenhuma. Eu ia pro lugar, pô, vim fazer. Aí a pessoa olhava pra mim, pô, não vai rolar. Então, tem fila de espera, tem que esperar e tal. E aí eu fui topando com essas dificuldades. Aí o segundo evento que eu fiz foi uma festa junina num condomínio que a minha família tem casa lá em Maricá. E aí eu fiz, não foi porque me deram a oportunidade, é porque era obrigado a me dar, porque morador tinha prioridade pra colocar a barraca na festa junina. Carteirada. E aí eu cheguei lá, tinha outras pessoas pra colocar, só que nenhuma era morador. E eu era o único morador, então eu ganhei a oportunidade de ter uma barraca. Era uma festa junina que a gente ia vender basicamente 400 hambúrgueres em 2 dias. E eu tinha 2 churrasqueirinhas desse tamanho, e o único evento que eu tinha feito era esse, que eu devo ter vendido 30. E o meu pai, cara, você é maluco. Como é que se faz 400 hambúrgueres? Como é que se transporta carne para 400 hambúrgueres? Como é que se produz maionese? Falei, cara, não sei, vamos fazer. E aí, o segundo evento foi esse. E foi muito maneiro. Muito maneiro. Saí de lá muito empolgado. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Feedbacks muito positivos. E assim, é aquele negócio de você se sentir orgulhoso com o que tu tá produzindo, né? Era você na chapa lá, comandando? Era eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, amigo. Eu chamava quem podia.
Mas você tinha um ponto fixo que você ficava, não vou ficar na chapa, vou ficar no atendimento, Ficava em tudo, circulando. circulando. E aí, beleza, fizemos mais alguns eventos e aí surgiu a oportunidade de ir para um food park, que também era lá na ilha, e eu achei ideal, porque eram contratos mensais. Então eu falei, cara, faça um contrato, deu tudo errado, só não renovo. Porque a gente não tem nenhum exemplo disso na família. Os outros podcasts que eu vi aqui da galera, a galera é muito, não, já nasci dentro de um restaurante, meu pai tinha, meu tio tinha, meu avô tinha. Na minha família ninguém tem. Então era um matagal pra gente descobrir. Mas tinha uma galera de empreendedorismo assim? Cara, meus padrinhos só, sabe? E fora eles, eu não tinha, que sempre me incentivaram e me incentivam até hoje, mas fora eles, a gente não tinha referência, eu não tinha referência. Não tinha nem parente, nem conhecido que tivesse estabelecimento, sabe? E aí eu falei, cara, vamos dar mais um passo. E assim, a gente é muito conservador em relação ao investimento, em relação a não dar nenhum passo maior do que as pernas. Então a gente sempre tenta ir um degrau atrás do outro. Eu falei, cara, esse food park é ideal, porque é isso. Deu errado, eu cancelo o contrato, não renovo o contrato. E vida que segue, continuo minha faculdade. E beleza, valeu o aprendizado. E aí assumimos esse food park, já com a marca reformulada. Eu contratei um designer, fizemos a marca bonitinho, com conceito e tudo mais. E aí a importância foi essa, né? Desde sempre a gente era num container de 6 metros quadrados. Cabiam 2 pessoas ainda assim, arrastando uma bunda no outro. A gente sempre quis crescer sólido. Então assim, cara, se é pra eu começar um negócio, por menor que seja, ele vai ter uma base. Seja de marca, seja de produto. Dentro das nossas limitações, a gente vai fazer isso aqui crescer já sólido. E aí a marca já cresceu nesse food park. E lá que a gente começou a engatear num aprendizado, cara, como que faz, sabe? Porque uma coisa é você fazer um evento. Então, um evento, eu vou ter um evento daqui a 3 semanas, eu vou ter 3 semanas para me preparar para o evento. Uma coisa é você tá ali diariamente, assumindo o compromisso com o teu cliente que tu vai abrir o estabelecimento aquele dia. Eu falei, cara, vamos ver como é que é. E aí, nessa hora, minha mãe sempre trabalhou em São Paulo, né? E meu pai tava trabalhando lá em São Paulo. Aí nessa hora eu falei, pai, não dá, preciso de sócio, eu sou zero organizado, eu sou o cara que voa. Aí eu falei, cara, eu preciso de alguém que seja pé no chão. E meu pai já trabalha anos com comercial. Eu falei, cara, vem ser meu sócio. E aí o meu pai, assim, não titubeou. Ele falou, vamos. Saiu do mercado, que ele já estava há 30 anos, e falou, vou assumir esse BO contigo e vamos ver o que seja que Deus quiser. Sendo que o meu pai é muito conservador. Isso era no momento do food park ou já estava no food park? Aí, quando entrou o food park, eu vi que eu não ia conseguir fazer isso sozinho. Falei, cara, eu preciso que tu entre. E aí, primeiro momento, ele voltava todo final de semana pra ilha pra me ajudar. Então, ele ia domingo de noite pra São Paulo de carro e dava sexta-feira de noite, ele voltava de carro e ia direto pro food park. Porque aí, normalmente, ficava eu na chapa e ele no caixa. E aí, cara, o food park foi evoluindo, mesmo a gente com uma marca muito pequena, a gente conseguia aprender o delivery, como lidar com delivery, como lidar com o sistema, como lidar com o cliente, como lidar com feedback ruim, que também é uma coisa difícil de você aprender. E a gente foi evoluindo. E aí eu fui tomando gosto pela coisa, a faculdade foi ficando cada vez mais de lado. E aí chegou um momento que a gente começou a ter essa inquietude demais, sabe? Teve uma época que eu ficava semanas sem postar no Instagram, porque eu sabia que se eu postasse e desse um movimento isso aqui maior, a gente não ia conseguir atender. Nosso Instagram tinha... Queria reprimir a demanda ali. Exatamente. Nosso Instagram tinha, sei lá, 1.000 e pouco, 2.000 e poucos seguidores, mas ainda assim eu sabia que se eu postasse muito, ia vir uma demanda que a gente não ia atender. Então eu falei, cara, já tá pequeno, mas um misto de medo, porque foi o que eu falei, desbravar um universo. Pra vocês terem ideia, antes de a gente abrir a hamburgueria, meu pai, a gente quase abriu uma pet shop, com medo da vigilância sanitária. Ele falou, cara, vamos fugir desse negócio de vigilância sanitária. A gente não sabe como não sabe como trabalha. Se tiver uma fiscalização, a gente não sabe como procede e tal. E aí a gente chegou a, cara, quase fechar o contrato de uma pet shop. E ele falou, não é isso. Não é isso, vamos continuar com a hamburgueria. E aí, até hoje eu não me lembro o motivo, mas eu tava andando aleatoriamente na rua que hoje é a hamburgueria, que é a nossa loja, que lá é uma rua sem saída, ou seja, não tem ninguém de passagem. Não. Pô, tu tava perdido então. Tava. Eu tava andando por ali e eu não me lembro o que eu fui fazendo numa rua sem saída. E aí eu olhei pra casa e vi a placa de aluga-se. Falei, é aqui. E aí já cheguei em casa e falei, achamos o nosso ponto. Lá já era uma outra hamburgueria antes, que não deu certo. E eu já tinha visitado a hamburgueria e me apaixonado pela casa. Eu falei, pai, é aqui, achamos o nosso ponto.
E aí o meu pai, cara, que isso? E aí deu aquela insegurança pelo conservadorismo até então do meu pai, né? E aí todas as desculpas que ele começou a dar foram caindo. Então, não, pô, o preço vai ser muito inviável. Vamos conversar com o cara. Conversamos com o cara, o preço não era inviável. Ah, não vai ter demanda. Vai ter demanda. Hoje o que a gente fatura dentro do food park, a gente não vai tirar R$1, mas a gente vai conseguir pagar nossas contas. E aí a gente foi derrubando e ele foi perdendo medo, criando coragem. Se você transportasse aquele faturamento do food park para a estrutura lá Já da casa, pagava. já pagava os custos. Já essa pagava conta os custos. que vocês fizeram. Exatamente. E foi isso que me deu tranquilidade também. E é muito curioso, eu já tive lá na casa algumas vezes. Pra quem conhece a hamburgueria do Rafa lá, a estrutura é uma casa, um casarão antigo, né? Não sei se eu posso falar colonial, porque eu não entendo, você deve saber mais do que eu aí, que estudou arte aí. Mas é num ponto que se você for olhar aí pro estratégia de marketing tradicional, em termos de fluxo de pessoas, passagem e tudo mais, vai ter um monte de gente que vai falar que não, ó, tá condenado, isso aqui não vai dar certo. E agora eu entendo um pouco do papel do teu pai aí nessa posição, mas você estava confiante que não, vai acontecer. Sim, É um local residencial ali. Isso, é uma praia, né? Fica de frente pra praia. Tem uns quiosques, mas que eles funcionam majoritariamente até umas 4, 5 horas. E o resto tudo casa. Mas alguma coisa me dizia que era ali. E aí tinham outros pontos na ilha mesmo que tinham mais visibilidade, mas eram mais limitados no quesito espacial. E aí eu falei, cara, um lugar limitado espacialmente, eu não consigo derrubar a parede do vizinho e aumentar o meu negócio. Então ele fica limitado, por mais que já seja um ponto. Lá não é um ponto, mas é ilimitado, a casa é gigantesca. Mas eu consigo fazer virar um ponto. Então esse foi o nosso primeiro. Eu falei, cara, desde nosso primeiro treinamento de equipe lá na loja, na primeira semana para abrir, eu falei, olha, o cliente que vier aqui, ele só tá dando uma oportunidade pra gente. Porque ele já tá vindo até aqui, não tem ninguém... Tem uma hamburgueria, eu vou parar aqui não. Se a pessoa chegou até lá, ela saiu de casa para ir no hambúrguer do Rafa. Então a gente já gastou, vamos dizer assim, o primeiro voto de confiança do cliente, porque ele tá indo pro final da ilha para comer um hambúrguer. Depois que o cara entra aqui, a gente não pode deixar ele sair. É verdade. A gente tem que fazer com que ele veja que vale a pena ir até lá e voltar, e voltar, e voltar. Então, assim, o nosso treinamento é muito esse. A gente valoriza muito o cliente que vai até aquela rua sem saída, que é longe de vários bairros da ilha. E graças a Deus hoje em dia, muita gente que vai de fora da ilha, de muito longe, para se propor a ir até lá comer o nosso hambúrguer. Então isso a gente valoriza muito até hoje. E você acha que lá no comecinho, quando você estava no food park, quando você fez os eventos lá iniciais, tinha alguma coisa diferente no hambúrguer do Rafa? Porque hoje, quando a gente pensa em hambúrguer do Rafa, a gente pensa em experiência em todos os sentidos. Desde a chegada na casa, o ambiente, a forma como vocês servem, atendem, o nome dos produtos no cardápio, tudo. Já existia uma pitada desse conceito naquele pão, carne e queijo inicial? Ou o que você acha que deu essa confiança de falar assim, caraca, pelo menos eu tenho um produto aqui que a galera tá disposta a gastar dinheiro, a se engajar nesse meu produto aqui? O que você acha que conectou com o público? Então, no início a gente fazia muita coisa instintivamente, né? E aí depois a gente começou a ver que, por coincidência ou não, tinha um pouco de teoria por trás das coisas que a gente fazia meio que no feeling. Desde o início, pra mim o hambúrguer do Rafa era de fato assim, eu comecei fazendo hambúrguer em casa pros meus amigos. Então tem na minha cabeça que eu vou terminar fazendo hambúrguer pros meus amigos. Então assim, não tem como. A premissa básica do hambúrguer do Rafa é a proximidade com o cliente, como se fosse meu amigo. Então, e isso eu peguei desde talvez um conceito que possa parecer muito abstrato, e eu fui desmembrando todas as categorias da hamburgueria. Então, o nome Fulano, Cicrano e Beltrano, que são os 3 hambúrgueres mais antigos, tá com a gente desde o primeiro evento. Mas por que eu coloquei? Me incomodava muito. Falei, cara, se eu quero ser próximo do meu cliente, meu hambúrguer não pode chamar American Double, Barbecue, Sweet, não sei o que, o cara não vai nem gravar. Então, se eu quero que a minha marca seja próxima ao meu cliente, eu vou começar pelo meu produto. E se o meu produto tem um nome que o cara não grava, já matou a proximidade. Você não tem um amigo que você não sabe o nome. Sim. E aí, a gente segue isso até hoje. Então, todos os nossos nomes partem da premissa que, cara, eu tô fazendo um nome que o cara vai gravar. Maneiro. E o cara vai virar amigo desse sujeito. Então, todo hambúrguer hoje que a gente lança fixo no cardápio, a gente tem uma parte gráfica por trás que, em cima de todos os ingredientes que tem de fato no hambúrguer, a gente desenha um personagem para esse hambúrguer.
Então cada hambúrguer tem uma identidade. Então o cara, ele tem o fulano pelo nome e tem o fulano pela imagem. Maneiro. Ele tem um cicrano pelo nome e tem um cicrano pela imagem, tem uma identidade. E aí esse foi o primeiro ponto. E a gente desmembra isso pra tudo. Então assim, quando eu comecei, não era tão latente esse acesso à informação no mundo hamburguístico, vamos dizer assim. Sim. Já tava, muito melhor, mas hoje em dia já avançou. Você vê pelo J Summit que, cara, é mastigado. É mastigado. Tu tem muito conteúdo, né? Porque o que você falou aí na prática, na literatura, é planejamento estratégico na veia onde você decide ali, meu posicionamento estratégico vai ser intimidade com o cliente. E aí tu vai adotar todas as estratégias desse passo a passo aí, como o Harley Davidson faz e várias outras marcas fazem. Hoje, no JJ, né, eu acredito que o número maior é de hamburguerias, né? Eu acho que é no mercado em geral, porque talvez o investimento para abrir a hamburgueria seja mais baixo que talvez uma pizzaria ou um japonês, né? Então, talvez por esse motivo, ou então por tradição mesmo, né? Eu confesso que eu nunca fiz essa pesquisa, mas eu sei que o número de hamburguerias é maior que as demais lanchonetes de fast food ou enfim, restaurante. E aí o desafio passa a ser maior, né? Porque você tá num nicho onde todo mundo tá. E aí, quando você se lançou, provavelmente, talvez você tenha se questionado, cara, o que eu vou ter de diferente dos outros? Como é que eu vou chamar a atenção nesse universo? Porque provavelmente quando você se lançou já existiam diversas hamburguerias lá na Ilha do Governador. E assim, teve algum ponto-chave que você pensou assim, cara, isso aqui eu vou ser melhor? Então você tinha um trunfo assim, cara, eu tenho um diferencial, né? diferencial, um hambúrguer aqui diferente, ou então... Enfim, hoje eu vejo que você tem vários diferenciais, né? Mas quando você se lançou, o que você pensou? E se você pensou de fato nisso? Então, eu sempre me margei, pelo menos no início, nessa ideia de proximidade com o cliente. E aí, com relação ao produto, por mais que a gente desse o nosso melhor, eu não tinha tanta segurança de que eu tinha o melhor produto. Mas eu ia garantir a minha filosofia inicial. Então, vamos supor, a gente sempre tratou todos os ingredientes que a gente usava com muito respeito. Então, desde pegar o melhor ingrediente, desde que a gente comprava no mercado. Eu ia no mercado, eu pegava a melhor marca. Durante muito tempo, a gente não foi preocupado com CMV, com ficha técnica. Eu queria fazer o negócio acontecer. Então, primeiro é o respeito com o cliente. O cara sentar naquela mesa e ele saber que tem o melhor pão, a melhor carne, os melhores insumos. E, além disso, desmembrar toda essa ideia de proximidade. Então, assim, as nossas receitas, nosso cardápio, ele não tem nada que o cliente não vai entender o que seja. O hambúrguer temperado com sal vindo de não sei aonde, não rola. Então a gente pega coisas que todo mundo sabe o que é. A gente só talvez cozinha de uma forma diferente, faça uma cocção diferente ou uma apresentação diferente. Mas a ideia, o primeiro diferencial que eu quis foi de fato a transparência. Porque me incomodava muito a gente ir no restaurante e você vê que muita coisa era um teatro. Era um teatro. Então, às vezes, tinha um problema na mesa que o cara tentava fazer uma cena contigo pra tentar suavizar. Não, problema tem. Sempre vai ter. O que eu falo pra todo mundo do meu time, a diferença de um bom pra um mau estabelecimento é como soluciona os problemas. Então, cara, problema vai ter. Eu falo pra todo mundo, cara, deu problema? Fala a verdade. A gente não tem o que esconder pro cara. Porra, fiz o teu pedido, não entregou, não imprimiu a filipeta na cozinha. Pode acontecer. As paredes da nossa hamburgueria é de pedra maciça. A gente tem um problema sério com rede de Wi-Fi lá. As paredes são dessa grossura aqui assim. Tijolada lá. Então, às vezes dá uma oscilação. Hoje em dia não, que a gente botou tudo por cabeamento. Mas no início dava oscilação de sinal, não imprimia. Lançava nós três na mesa e chegava o hambúrguer de vocês na cozinha, não chegava o meu. A gente podia contar uma história linda na mesa do cara. Falei, não, fala a verdade. Fala, cara, deve ter oscilado a internet e não imprimiu. A gente tá fazendo seu hambúrguer agora. Então, desde o primeiro momento, a gente hoje tem um treinamento com nossa equipe de atendimento, mas não é um atendimento restritivo. Então eu não quero que todo mundo atenda o cliente da mesma forma. Eu quero que todo mundo atenda o cliente como é. Se eu sou um cara que gosta muito de falar de esporte, eu posso falar de esporte com o cliente. A gente tem jardim. Se tu é um cara que gosta de falar de planta, vai falar de planta com o cliente. Então, assim, a gente no início não tinha esse diferencial materializado no produto. Era um produto simples e honesto. O diferencial era no que a gente colocava em cima do produto, a expectativa que a gente colocava em cima dele. E aí isso depois a gente foi desmembrando, mas sempre nessa base. Eu não sou o cara das frases não, mas tem uma frase que eu gosto muito, que eu não acredito que tenha uma alma que seja o segredo que seja a alma do negócio. E sim uma alma que seja o segredo do negócio. Legal. Então assim, se tu tiver alguém por trás, vibrando mesmo assim, com tesão de fazer aquele negócio,
as coisas vão reverberando. Então esse pra mim também foi um diferencial. Você falou muito do... Quando eu abri já tinham várias hamburguerias. Na ilha mesmo tinham várias. Mas o que eu sentia nessas hamburguerias era de fato, às vezes, cair no limbo da falta de tesão. Então o cara teve aquele primeiro esforço pra montar um negócio, montou um negócio lindo, uma loja linda, um cardápio enxuto, elaborado e tal, e depois foi. A gente está entrando aí. Primeiro, vou agradecer pelo excelente corte que você acabou de lançar aqui para o podcast, né, com essa frase. Mas você acabou de entrar no ponto que é o propósito de existência da Rio Quality, que é exatamente, né? A gente fala lá que o nosso propósito é mais e melhores negócios para comer bem e ser feliz. Porque quando a gente fala de ser feliz, é que o dono do restaurante lá, que ele continue feliz com aquela ideia inicial que ele teve, porque as atividades do dia a dia consomem tanto ele, que ele fala, cara, eu não tenho tempo para focar no o core business do meu negócio, que é o produto, que é a venda, que é o atendimento ao cliente, e eu perdi tesão nisso aqui. E aí tudo que a gente faz hoje é tentando realmente contribuir nessa jornada para que ele possa ter esse tempo. E voltando na história inicial aí de quando vocês foram pro Casarão, como que foi os primeiros dias de operação? Já foi um boom, a galera na porta, lotação máxima, história linda e maravilhosa. Como é que foi essa jornada aí? Cara, então, a gente fez uma divulgação legal. Instagram. Que a gente estava indo para essa casa e tudo mais, mostramos fotos da casa. E aí, da porta da nossa cozinha para fora foi lindo. A casa lotou já desde o primeiro dia. É um movimento muito maior do que a gente já imaginava. Quantas mesas você tinha? Na época a gente devia estar com uns... Cara, se fosse chutar uns 100 lugares, 90 lugares. Uns 90 lugares. E assim, ainda não dava dando fila, mas era aquela rotatividade bem interessante, sabe? Saía, entrava, saía, entrava, saía, entrava. E na cozinha era um caos. Na cozinha era um caos, a ponto de eu me trancar no banheiro e, cara, só quero que esse dia acabe, porque eu não tô aguentando mais. Era Rafael, e cozinha me chamava, e salão me chamava, e drink me chamava, e todo mundo me chamando. Porque no início, assim, tudo, até hoje que eu ponho na hamburgueria, eu primeiro faço, pra saber se é viável. Então a gente colocou o refrigerante, vamos supor. Eu fiquei uma tarde sozinho na hamburgueria, só eu produzindo refrigerante. Porque eu não ia cobrar de alguém um bagulho que não rolasse. Uhum. Então, quando eu implementei a hamburgueria nessa loja nova, eu tinha validado todos os processos. Isso é legal, mas ao mesmo tempo eu sabia de todos os processos, todo mundo sabia que eu sabia de todos os processos. Então, cara, dava ruim na cozinha. Né? Dava ruim na cozinha, Rafa, corre aqui. Aí eu tava na cozinha, daqui a pouco aparecia, Rafa, corre no salão, Rafa, corre não sei o quê. E ficou durante um bom tempo isso. Qual era o teu time na época? Quantas pessoas? A gente devia ter 3, pegando o filho de final de semana, uns 8. Contando cozinha, contando tudo. Mais ou menos isso. E aí era uma correria absurda. E pelo que me parece, a correria nunca acabou, só aumentou, né? Porque quando a gente olha hoje... Tomzão, tu consegue colocar aí na tela o linkzão da fila da porta da hamburgueria do Rafa? Você aí que está animado com esse papo, prepare-se, amigo. Porque você quer conhecer o lugar, prepara porque chega cedo, porque o bicho pega. Tem que chegar cedo. Olha aí, galera. Hoje tu tem 120 lugares, Rafa? 120 lugares. A gente deu um upgrade no já. Esse vídeo é um pouco mais antigo, né? Isso aí foi um dia dos namorados. Que é uma data boa. É a melhor data do ano. Melhor do que o dia do hambúrguer. Hoje o salão, o quintal já mudou um pouquinho? Já mudou um pouquinho. Esse dia tava coberto porque tava com previsão de chuva. Quantas pessoas na fila ali, você imagina? Cara, nesse dia dos namorados chegou a ter 20 mesas na fila. 20 mesas na fila. 20 mesas. E ticket médio do teu cliente hoje quando visita o hamburgueria do Rafa? Ticket médio hoje tá girando em torno de 60, 70 reais. E o perfil de público que vai lá? Casal, é mais família? Então, o nosso perfil... garotada que vai azarar? Então, o nosso perfil de público é bem interessante, assim. A gente viu com o tempo que a gente consegue uma brecha de conversa muito mais fácil com o público jovem. Uhum. E aí a gente viu que esse público jovem, satisfeito com a experiência, ele leva os pais, que é o público de maior ticket médio. Então, toda a comunicação do hambúrguer do Rafa é pra galera jovem, que aí eles vão a primeira vez, gostam, se amarram, chegam em casa, comenta, final de semana seguinte tá a família toda lá. Ele é influenciador aí pra atrair esse cara. É ele que propaga o boca a boca. Ele que propaga.
Então, a gente tem uma comunicação e muitos produtos para atender o público jovem, mas também vai um coroa lá, a gente consegue atender ele de boa. Ele sai feliz do Eu digo pelo meu pai, assim, meu pai não come muito hambúrguer, ele não é muito fã de hambúrguer, então meu termômetro é o meu pai. Então eu tenho que ter um cardápio que o meu pai sentaria e ficaria a noite inteira na casa. Legal. Então é meio que o meu termômetro hoje. E para esse tipo de dia que você tem aí com 20 mesas na fila, você tem alguma estratégia para conduzir essa fila? Seja em termos de atendimento, não sei se você tem uma roster ali, eu não sei se você tem alguma estratégia, pô, o bicho tá pegando, essas mesas estão demorando, vou dar, sei lá, servir um aperitivo, tem alguma coisa que você pense? Não, então, nesses dias de fila a gente sempre tem uma pessoa que fica ali organizando, anotando quem tá chegando, quem tá saindo, quem tá esperando, enfim. E a gente, assim, a mesma premissa, cara, a gente é muito transparente com a fila. Então, cara, tá lá, ó, faltam 2 mesas. A gente não consegue prever, mas acho que uma já tá pagando a conta, de repente já sai, eu já aloco você. Ou então, pô, vai vagar uma mesa ali, mas pode ser que fique apertado. Eu vou colocar menos pessoa e daqui a pouco vaga uma e a gente Hoje, bota. se você tivesse um espaço maior para colocar mais cadeiras, você teria capacidade de produção para produzir para mais cadeiras ou não? A capacidade de produção já estourou ali? Não, tem. Tanto que é o nosso próximo projeto. Tem uma área lá na loja que ela hoje é usada para, tipo, estoque de cadeira e mesa e provavelmente ela vai virar mais um salão. Sim. Eu tô te falando isso porque tem alguns clientes do JJ, né, que acontece um problema semelhante ao teu. Já tá esgotado o salão, né, e aí o cara começa a fazer fila e aí ele começa a oferecer pro cara que tá na fila para retirada. Ah, você quer pedir o lanche e comer em casa ou então comer no carro, enfim. Então, é lógico que ele prefere que o cara coma no restaurante, mas ele também não quer perder aquele cara. Imagina um dia da namorada, fila de 20, chegou o 21º, falou assim, porra, vou esperar 20 pessoas e tal. Ó, a gente também tem clique e retira, se você quiser. E aquele cara que, meu irmão, já tá cheio de fome e ele quer resolver o problema dele rápido, fala assim, cara, eu só quero comer e ir embora. Então, fala o seguinte, vou pedir o lanche, já vem embalado. Você pensa em fazer isso, tipo um clique e retira pra... Até se eu puder contribuir, às vezes, sei lá, tô com um grupo grande e a galera tá na resenha da fila ali, tipo, fica de boa, né? Quando Sim. tá com a galera Ainda e tal. mais que é perto de praia, né? O cara quer... E aí, sei lá, eu quero pedir uma parada pra beber na fila, ou quero pedir uma parada pra beliscar ali na fila mesmo em pé, poder pegar um aplicativo, pedir, pagar pra não ter o risco do caboclo meter o pé. E aí tu consegue servir o cara que tá lá na fila, né? Não sei se é meio loucura, mas... Isso acontece instintivamente. Hoje a gente não incentiva isso, mas é isso que tu falou. O cara chegou, pô, tem 10 pessoas, ele só quer comer, ele só quer matar a fome, não quer experiência, ele quer só matar a fome. Ele fala, cara, posso pegar direto no caixa? Pode. Ele vai lá, já pede direto no caixa, já paga, a gente já imprime a filipeta pra viagem e o lanche sai, ele mete pé. Mesma coisa cerveja. Cara, tô esperando aqui, tem como pegar uma cervejinha? E tem. A gente não consegue hoje ainda fazer esse serviço tão exclusivo dedicado à fila. Fomentar isso, né? Isso, mas essa demanda a gente consegue receber tranquilo. Legal. Hoje, o teu delivery hoje você falou que representa 15%, é isso? Do teu faturamento, 15%. Desses 15%, do teu delivery hoje, qual percentual é delivery próprio e qual percentual é iFood? Cara, deve dar uma média de meio a meio. Meio a meio. Meio. Então você está numa boa média hoje. Né? A gente tem reparado no mercado muitos restaurantes reclamando do volume do iFood que caiu, né? Eu acredito muito que é porque tá aumentando muito o número de restaurantes, né? Muitos restaurantes estão montando segunda, terceira, quarta operação. O cara que tem uma pizzaria, no mesmo lugar ele abre uma hamburgueria, abre um japonês e tá fornecendo. Então ele tá aumentando a oferta, né? Mas não tá aumentando na mesma proporção a demanda. Então acaba tendo uma redução. Com você rolou essa redução também de um tempo para cá ou não? Você conseguiu se manter estável mesmo depois da pandemia e enfim? Não, rolou muito, muito. Antigamente era difícil a gente convencer o cara a pedir na plataforma. Porque já era difícil a pessoa pedir delivery. Ainda mais velho, né? Depois da pandemia, a galera criou esse hábito. Então aumentou e as pessoas pedem com muita facilidade. E aí, o primeiro contato, acredito eu, não sei como tá hoje, mas na época, o primeiro contato que a pessoa tinha com o delivery era iFood. Ainda mais lá na ilha que só tem iFood. Sim. Não rola, até tem as outras, mas não rola muito. Então o cara já era apresentado ao iFood, a pessoa até mais velha aprendia a mexer naquela plataforma e tu não conseguia tirar o cara dali de dentro. Dava taxa de entrega grátis. Pô, a gente bota produto exclusivo na plataforma. Então tem coisas que o iFood eu entrego hambúrguer, basicamente falando, né? Hambúrguer e batata simples. Todas as nossas outras entradas a gente joga para a plataforma. Obviamente o iFood é um pouco mais caro, até pela quantidade de taxa.
Mas ainda assim era difícil de convencer o cara a sair daquele aplicativo que ele já estava acostumado a ir para um outro que ele talvez não fosse sentir muita firmeza. Sim. Porque o que eu sinto é que as pessoas têm medo de pedir, na verdade achar que pediu e não chegou. As pessoas têm muito esse receio de pedir, ficar esperando 2 horas quando vê, não pediu. Aconteceu alguma coisa que deu ruim. E aí, só que aí dos tempos pra cá, é isso que você falou, o iFood ele começou a abrir muito. E eu acho que quando também abre muito e você começa a receber esse resultado em casa, de queda de padrão, né? Então, hoje você não precisa de um licenciamento sanitário para entrar no iFood. Sim. Tu pode estar fazendo dentro do teu quarto Pode. e entregar. Então, eu acho que isso começou a ficar na cabeça das pessoas, ainda mais lá na ilha. Eu digo muito pela ilha, que é meu campo de estudo. Então, as pessoas elas começaram a pedir em restaurantes que ela tem referência. Nossa. Então, o cara não tem uma loja, mas, poxa, eu já pedi com ele um monte de vezes. Ou ele tem uma rede social que ele mostra o interior da cozinha. E aí a pessoa... E normalmente essa galera que tem uma estrutura maior tem uma plataforma de delivery própria. Então, eu acho que isso foi... Uma coisa foi puxando a outra. Segurança no estabelecimento. E normalmente os estabelecimentos, quanto maior, tendem a ter a sua própria plataforma. Foi fazendo essa migração. Mas, assim, sentimos muito a queda do iFood. Muito. Sim. Fazendo um jabá aqui pro meu lado, né, o JJ, a gente tem um recurso que eu acho que caberia muito bem na sua hambúrguer. Não sei se você já usa isso. Hoje, você tem um volume muito bom no salão. Então, a gente tem recurso no JJ hoje para você aproveitar esse volume do salão e deixar vivo na cabeça dele que você também... Que ele pode viver aquela experiência também em casa, sabe? Que às vezes o cara não pode sair, tá com algum compromisso, vai receber alguma visita, não tem como ir até a sua hamburgueria. Então, exemplo, a gente tem alguns recursos, mas um exemplo, vou citar aqui um principal, que é... A gente consegue colocar na QR Code nas suas mesas para o cara ter acesso a um cardápio digital, né? Só para ele consultar mesmo, não para substituir o físico, mas como segunda opção. E aí, basta os caras escanear ali, já conseguir traquear ele. Então, depois a gente consegue gerar uma campanha na rede social para aquele cara que escaneou o cardápio ali. Então, ou seja, todo mundo que for na sua loja e por acaso ele viu o cardápio digital, você já conseguiu traquear ele e depois gerar uma campanha apenas para aquele cara nas redes sociais, entendeu? E mais, assim, se você fizer também, a gente tem recurso para você fazer ações dentro do restaurante para você conseguir pegar o cadastro desse teu cliente que está indo lá comer, que é muito importante. Imagina se hoje você tivesse o cadastro de todos os clientes que foram comer na sua loja, o telefone, para de repente, sei lá, na inauguração de uma loja nova ou de, sei lá, de um prato novo, você mandar um SMS, mandar um WhatsApp para aquele cara, lançamos um prato novo. Então, eu não sei se... Eu queria que você comentasse que você já faz algum tipo de ação dessa, de recolher o cadastro, de cadastrar quem vai lá, se já faz alguma ação... Quando você lança um hambúrguer novo, é só redes sociais ou tem outra forma de... O delivery é um mundo totalmente diferente do salão, né? Você pega desde de elaboração de layout de cozinha, passando por cardápio até atendimento ao público. Eu desenvolvi um negócio até por falta de know-how mesmo, né? Quando você pensa em abrir um negócio, na época que eu abri, vinha salão na cabeça. Tanto que no início, eu não pensei na possibilidade de fazer delivery, não vinha na minha cabeça. Hoje, se eu fosse abrir um hambúrguer do Rafa hoje, provavelmente eu começaria só com delivery. Muito provavelmente. Na época não veio. Então a gente formatou todo o negócio para o presencial. E até hoje é assim. E a gente sente que o público do presencial ele é pego de um jeito diferente que o público do delivery é pego. Então, hoje, por enquanto, né, enquanto a gente não conseguir esgotar o salão, todos os nossos esforços, entre aspas, são direcionados para o salão. Até porque é o que eu sei fazer. Sim. É o que eu sei fazer. Hoje, por exemplo, a gente lança um hambúrguer. Dá para entregar? Entrega. Não deu? Não entrega. Eu não penso num produto já pensando no delivery. Eu penso no produto pensando no salão. Sim. Rolou no delivery? Show de bola. Não rolou no delivery, paciência. E aí, mas assim, isso é um ponto muito importante. Você ter essa cobertura de quem entende, você ter esse amparo de quem entende, para que tu consiga ter braço para atingir os dois públicos, né? Na minha opinião, isso é um grande erro que o dono de restaurante comete, de querer replicar exatamente tudo que faz na loja no delivery.
Eu acredito que o delivery tem que ser adaptado sim. Um entendeu? cardápio separado. Diferente, né? Diferente. Primeiro, ele tem que ser um cardápio mais simples, com menos opções, né? Até para facilitar a operação e conseguir manter qualidade. Né? Porque uma coisa é você tá ali na loja, outra coisa é você entregar na casa da pessoa. A outra coisa também é um exemplo. Na loja, você pode atender qualquer um que chegue na loja. O delivery não. Você tem que entender que você só consegue atender um raio que fica próximo a você. Por exemplo, hoje os Estados Unidos trabalham o que eles chamam last mile, que é 3 km. É o limite deles lá. Aqui tem restaurante que trabalha com 15, cara. Assim, é loucura. Sabe? Não, e hoje, se eu pegar a média do mercado de entrega, deve ser 10 km. E isso é ruim, sabe? É deixar de atender bem quem tá num raio curto. E é uma ilusão, né? Porque o cara que se compromete com isso, ele sabe que ele vai demorar muito pra chegar lá, o produto dele não vai chegar bom, aquele cara que comprou, talvez ele não compre novamente. Sim. E não vai indicar pra outras pessoas, né? É muito bom quando você tem uma experiência boa no delivery e aí você, pô, caraca, pedi lá no hambúrguer do Rafa, pô, chegou quentinho, chegou rápido, pô, mas pede lá. E ele não vai ficar com raiva se talvez não tenha um hambúrguer lá no cardápio que ele peça na loja. Certamente ele vai ficar com muita raiva se você demorar 1h30 para entregar o lanche dele. Né? Então, eu acho que o cara ele tem que construir uma proposta de delivery. Não tem exatamente ser igual. E tem gente que quer, não, cara, eu quero fazer igual ali, o cardápio gigante. Enfim. Não vai rolar. E você tem uma linha de produção diferente pro delivery? São equipes diferentes? Ou não, tudo sai da mesma cozinha. Tudo sai da mesma cozinha. A gente diz até de capacidade operacional que você falou. Hoje, por exemplo, todo mundo chega às 5 na hamburgueria. Eu não tenho ninguém de pré-produção. A pré-produção é feita porque a gente consegue montar um cardápio e encaixar o quebra-cabeça de uma forma que eu não preciso que ninguém chegue mais cedo. Legal. Isso melhora, te otimiza custo ali de tempo da galera, né? Exatamente. A gente vai encaixando as coisas à medida que eu vejo que a equipe consegue absorver, seja por mão de obra, seja por equipamento. Legal. E eu ia perguntar isso. Hoje, eu particularmente vejo o hambúrguer do Rafa como uma referência no mercado do Rio de Janeiro. O mercado do Rio de Janeiro consome muito conteúdo de São Paulo, de operações de São Paulo, que são formadoras de opinião. E hoje a Rio Quality atende aí 13 mil clientes, atendemos mais de 4 mil hambúrgueres no Rio de Janeiro. E todo mundo sabe, todo mundo que é dono de hambúrgueria sabe quem é o hambúrguer do Rafa, sabe quem é o Rafa. E isso muito conectado ao estilo de produto que vocês fazem, às ideias que vocês têm, à abordagem que vocês fazem no mercado. E visto de uma forma muito positiva por todo mundo, né? E você sabe disso. Como que se dá esse processo criativo na prática, tanto na parte de construção, você fala muito sobre metodologia de criativa, eu acho que isso tem aí uma raiz lá na tua tempo de arquiteto. Com certeza. E também treinamento da tua equipe. Porque muita gente hoje que é dona de hamburgueria não pilota as ideias com medo da equipe não conseguir operacionalizar. Você já deu aí um pouquinho de spoiler de como funciona esse processo, porque antes de você lançar para a equipe, você vai lá e amassa, mas dá um pouquinho de informação para a galera que está aí nesse mundo, mesmo mundo que você, como você constrói isso e por que a hamburgueria do Rafa consegue ser tão referência nesse sentido. Então, a gente sempre o nosso ponto de partida é o cliente. Isso o marketing mudou, né, de um tempo para cá. Antes você imputava dentro da cabeça do cliente que ele precisava daquilo. Agora você vê o que ele precisa e você faz o que ele precisa. Eu brinco com todo mundo, que eu conheço mais hamburgueria de São Paulo do que do Rio. Eu raramente saio aqui no Rio para comer em hamburgueria. E aí, na verdade, tem que ter um filtro, né? Você tem as suas referências e você tem o seu cliente. Não necessariamente as suas referências vão atender o seu cliente, mas as suas referências podem ser um ponto de partida para chegar ao que o seu cliente quer. Então, obviamente, o público de São Paulo não é o mesmo público do Rio, da Ilha do Governador. Sim. Então, o primeiro de tudo é esse filtro no meio do caminho, entre o que eu pesquiso de referência, o que eu gosto, o que eu acho que é interessante, com o que o meu público vai achar que é interessante. Então, isso a gente já consegue já barrar metade das ideias que talvez não fossem dar certo. Somado a isso, tem a própria construção de marca que ajuda, né? Então, se você tem uma marca muito, muito forte, muito sólida, ela também serve como um segundo filtro para, cara, isso aqui é muito maneiro, mas isso aqui não vai ser muito maneiro na minha marca. Seria muito maneiro em outra marca.
Então a gente também já dá uma barrada na metade das ideias. E outra coisa que é o que a faculdade me fez, além de conseguir deixar um hambúrguer em pé, é a questão da metodologia de criação, né? Então tem um conceito na arquitetura que na verdade é um conceito muito amplo. Resumindo de uma forma muito resumida, sempre que você vai criar alguma coisa, tem uma coisa que se chama conceito e uma coisa que se chama partido. Conceito é a tua ideia. Partido é como tu materializa essa ideia. Então, eu vou dar o exemplo do insulano, que é o nosso hambúrguer mais vendido hoje. O insulano nasceu pelo prato. Eu tinha um prato ocioso na loja, porque era outra hamburgueria, eu comprei de porteira fechada. Então tinha louça que não acabava mais. E tinha um prato que tinha muita quantidade e ele estava parado lá. E me incomodava. Falei, pô, não vou botar para vender. E esse prato tá encostado. E eu andava, olhava pro prato. Andava, olhava pro prato. Falei, cara, esse prato tem que virar alguma coisa. E aí o meu conceito, eu já tava precisando fazer alguma coisa com creme de cheddar. Tinha acabado de estourar. Foi em 2019 que a gente criou o insulano. Outubro de 2019 foi o primeiro post do insulano. Tava estourado creme de cheddar, muito por conta do Cabana que fazia com aquele banho e tal. Piscina de cheddar. Exatamente. Né? Chegava cliente lá, cara, quero um hambúrguer com creme de cheddar e tudo mais. Ou seja, a gente entendeu a demanda do cliente, tem que ter. Só que aí passa pelo filtro da marca. Então, assim, hambúrguer, pra mim, você pode comer com garfo e faca, mas porque você quer. Não porque tem que comer. Hambúrguer tem que se comer com a mão. E quando você dá um banho de creme de cheddar no hambúrguer, você mata a possibilidade de a pessoa comer com a mão. Então, assim, eu falei, cara, eu tenho o meu conceito, que é o creme de cheddar. Eu quero um hambúrguer creme de cheddar, é o conceito. Eu tenho o meu partido, eu quero materializar isso pelo prato. A materialização da minha ideia vai ser o prato. Então, como que eu faço isso? E aí eu busquei referências que não tinham nada a ver com o hambúrguer do Rafa. Juntei várias referências que eu tinha para criar um insulano. Então, a gente vai muito disso. Então, assim, se eu tenho uma ideia, seja ela qual for, quero fazer um hambúrguer com ingrediente X. Qual é o partido que eu vou usar? Como vai ser a materialização desse ingrediente? Vai ser ele grelhado? Vai ser ele no molho? Vai ser ele dentro da carne? Seja lá o que for. Então a gente usa muito essa construção para poder fazer essa linha de produção. E somado a isso, é de fato a percepção de por onde o mercado está caminhando, né? Então, hoje, você ter uma hamburgueria e ter um hambúrguer muito bom é o mínimo. Mas, ao mesmo tempo, para você perder o trilho da hamburgueria é muito fácil. E aí você descaracteriza todo o teu negócio. Então, é um desafio muito grande a gente conseguir aumentar o ticket médio. Então, o cara... Eu brinco com o nosso time lá. O cara entrou, ele passou a porta da hamburgueria, um hambúrguer já foi vendido. Isso é o básico. O cara... Dificilmente uma pessoa vai na hamburgueria e não vai comer um hambúrguer. O que ele vai comer além do hambúrguer, a gente que vai fazer o trabalho. Então, botamos uma infinidade de batata. Então, o cara já tem uma opção de várias combinações diferentes para ele poder pedir a entrada dele. Ou o acompanhamento. Tem gente que encara a batata como entrada, tem gente que encara como acompanhamento. Mas beleza, e aí? O que a gente consegue fazer além disso? Porque hambúrguer e batata tem em todo lugar. Por mais diferente que tu faça a batata, é uma batata. Então, a gente colocamos a coxinha produzida na casa. O cara... Grande parte das pessoas, inclusive eu, quando eu vou jantar na hamburgueria, eu não sou capaz de escolher entre a batata e a coxinha. Aí eu peço os dois. Então a gente já teve um aumento de ticket médio, porque muita gente é isso. Ele não consegue comer um hambúrguer sem a batata, mas ele não quer deixar de pedir a coxinha. Então aumenta o ticket médio. As bebidas da casa é outra coisa. Então assim, Coca-Cola, o cara bebe Coca-Cola em qualquer lugar. Qualquer lugar tem Coca. E aí... cai da gente, assim, né, da alma do negócio, vamos dizer assim. Hoje a alma do hambúrguer do Rafa sou eu. Pode ser que daqui a um tempo não seja. Mas o hambúrguer do Rafa sempre vai ter uma alma. Sempre vai ter alguém ali fazendo aquele coração bater. De um modo mais apaixonado sanguíneo, mesmo, assim, pelo negócio. Exatamente. Eu acho que o empreendedor tem isso, né? O cara, ele não quer só botar o dinheiro dele e ver o resultado. Ele quer ver aquilo ali com tesão, aquele negócio acontecendo, as pessoas vibrando, comprando a ideia. E isso passa muito pro nosso time. Assim, a gente tem um time diferente. A gente basicamente não tem rotatividade lá. Não tem turnover, né? Não tem saída de pessoas. Nada, é baixíssimo, baixíssimo. Porque, primeiro, que a gente faz um negócio totalmente humano. Então, eu parto da premissa... Eu não sou formado em RH, não trabalho com psicologia. Agora, semana retrasada, a gente colocou dentro da hamburgueria uma assessoria de RH. Então, são psicólogas que vão estar lá semanalmente cuidando do nosso time.
Mas até semana retrasada, era eu. Uhum. Cara, eu vou falar com o outro aquilo que eu gostaria que falasse comigo. Vou dar a oportunidade do outro que eu gostaria que me dessem. Então é muito... E assim, é porque, como eu comecei muito cedo, eu tive que sempre me justificar mais que todo mundo. Então, pô, quando eu tava no Food Park com 22 anos, como é que eu vou convencer um cara que é mais velho do que eu tô falando aquilo que ele tem que fazer? E faz sentido. Muita gente não via sentido. Sim. Então, eu, desde sempre eu tive que me explicar muito. E aí isso acabou levando pro lado de eu passar a credibilidade porque eu tô fazendo também. Então, pô, a gente incorporou refrigerante. Eu não tô incorporando refrigerante porque eu quero refrigerante e se virem pra fazer. Eu tô colocando refrigerante porque, pô, eu sei que vai dar diferença. Vai dar um diferencial, a gente vai ter um retorno. E o nosso time vibra muito com isso. Então, a gente faz um post e esse post recebe alguma coisa maneira, nosso time vibra muito. Então a gente consegue fazer com que a galera de fato vista a camisa, porque ninguém faz absolutamente nada sozinho. E a galera torce pelo negócio, né? Torce. Como você falou, pô, uma das criações, o refri do Rafa, a gente tava conversando aqui, tudo com a pegada da marca de vocês, sem abrir mão. Você falou que uma parada que eu acho que é a grande diferente do porquê as criações de vocês, elas decolam realmente e outras não, porque vocês não estão olhando simplesmente aquilo que está explodindo no mercado, e sim primeiro o que vocês acham que vai atender o público de vocês, que vocês conhecem muito bem. Sim, foco no cliente. Né? Porque tá presente, né? E consomem muita informação do cara. Né? Você falou que você pilota a rede social do Hambúrguer do Rafa, e a rede social hoje te dá muito dado, né? De quem é teu público, que os caras consomem e tudo mais. E aí o processo de produção. Como que você faz hoje o treinamento da tua equipe? É você que faz isso? Você tem um coordenador, um gerente dentro da tua operação que você passa para ele dissemina isso pro teu time? Como que você faz isso? Porque eu insisto nessa pergunta porque muita gente fala, eu tenho dificuldade em mão de obra, eu tenho dificuldade em mão de obra. Você já está falando que um dos segredos do teu negócio é que você não tem dificuldade em mão de obra. Sim, só complementando, a gente sempre tratou o hambúrguer do Rafa como se ele fosse gigante. Porque o hambúrguer do Rafa não é o maior lugar que tem, mas pra mim é. Então eu trato ele como se fosse o maior hambúrguer que existe. Partindo disso, a gente não mede esforços para ter tudo o que todo mundo tem. Então, por exemplo, hoje o hambúrguer do Rafa tem uma loja só. Mas ele tem assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria de segurança do trabalho, assessoria nutricional, assessoria de RH semanalmente na loja. Então, assim, a gente não se ancora na desculpa de que o hambúrguer do Rafa ainda não é um gigante, comparado com outros lugares, para justificar a falta de alguma coisa. Então, e a gente colhe os frutos disso, né? Então, o refrigerante, como tudo lá na loja, a gente vai botar refrigerante, um hambúrguer novo. Eu chamo quem quiser aprender para aprender. Uhum. O cara do salão, se ele quiser aprender a fazer refrigerante, ele vai aprender a fazer refrigerante. Maneiro. Não porque eu espero que ele produza, mas ele vai vender muito melhor. Sim. E ele vai, e assim, de fato, se eu chamo a galera de meu time, então se é meu time, tá todo mundo junto. Então não adianta alguém querer aprender alguma coisa e ela ser privada de aprender. Mas, falando mais especificamente do refrigerante, hoje a gente tem uma pessoa responsável por toda a fabricação das sobremesas e bebidas da casa. Uhum. Então, foi o que eu falei, a gente não tem pré-produção nenhuma, então ela chega no horário normal, o movimento tá tranquilo, é hora de produzir. Então vai produzir refrigerante, vai produzir sobremesa, vai produzir tudo. Aí tu faz um estoque lá. A gente tem um estoquezinho, e aí vai abastecendo a geladeira de acordo com o movimento. E ele fica lá sempre, e ela vai abastecendo sempre o estoque. E aí tem outras pessoas também que sabem fazer, caso ela precise de ajuda, alguma coisa do tipo, também. A galera se interessa em saber como é que faz. Hoje o refrigerante do refri do Rafa vende mais do que os refrigerantes tradicionais que a gente já conhece, as grandes marcas. Sim, sim. Hoje, se a gente pegar e somar todos os refrigerantes, todos os sabores de refrigerantes industriais, e somar todas as nossas bebidas da casa, que ainda tem o refri, tem os sabores de limonada e tem os sabores de chá gelado. Eles vendem mais. Vendem mais. Assim, com folga. Eu acho que também tem um efeito muito forte dessa experiência que você quer envolver o cliente, e o cliente, como você falou, né? Quando ele vai pra lá, ele tá querendo viver a experiência completa, né? A gente tem até um vídeo desse lançamento, não sei se foi o lançamento ou só o fortalecimento, né, da divulgação do refri. Que vamos abrir aqui pra gente tomar, né, Rafa? Será que a gente consegue abrir com a... Acho que dá pra rosquear. Consegue botar aí, Tonzão? Opa, fez até o cara...
Eu acho que vai aqui mesmo na caneca do dia. Até lá, relaxa. Consegue botar aí, Tom, o link do refri? Ó, já provei aqui o negócio, muito bom. Aí, ó. São quantos sabores hoje? Hoje a gente tem 3. Esses 2 aí, que é maçã verde e tangerina, e esse vermelhinho aí é morango com laranja sanguínea. Hoje tu tem uma ideia de quanto representa na tua receita a venda de bebidas? De bebida, ela deve estar representando, assim, num chute alto, que não é minha área da hamburgueria, mas deve estar representando aí uns 25%. 25%? Pô, é Por aí. significativo, hein, cara? É. A gente tem uma venda muito baixa de alcoólico. É mesmo? Muito baixa. A gente até reformou o cardápio de drink, semana retrasada, eu acho. Mas o não alcoólico é fenômeno, assim. É, tudo de não alcoólico que a gente lança dá certo. E o interessante é que o cara toma um refrigerante, né? Sem sódio, né? Sem química. Muito bom, hein, galera? Ó, recomendo quem for lá. Esse aqui é o de Vale muito a tangerina, pena. hein? Muito bom mesmo. Com relação à validade do produto, quanto tempo dura esse refrigerante? Cara, então, a gente não usa... A gente fez teste de prateleira, né? E testes em diferentes condições. Fora refrigerado, fazendo gelado e deixando quente, fazendo quente, continuando quente. E eu fui até onde eu precisava de validade. Então, até um mês, não deu nada. Eu não preciso mais de um mês. Aham. Mas com certeza duraria mais de um mês. Legal. E aí a gente validou junto com as nutricionistas. E aí a gente bota a validade de um mês. Mas esse refrigerante gira normalmente uma semana. E aí a galera que tá assistindo a gente aí em casa, ó, tem até a tabela nutricional. E aí acho que tem uma curiosidade interessante pra falar, porque tem muita hamburgueria querendo produzir. E o Rafa tava contando que isso aqui é uma demanda da fiscalização. Isso. Se o cliente ele for comprar o refrigerante para levar para casa, aí o motivo não me pergunta. Eu só sigo regra das nutricionistas. Precisa dessa validade. Se ele for comprar para consumir na loja ou para mandar no delivery, não precisa. Assim como quando você manda maionese à parte no delivery, você não precisa colocar nada da maionese no pote, porque subentende-se que é para consumo imediato. Então o refrigerante entra na mesma ideia. Entendi. Mas agora, quando o cara compra na sua loja a garrafa para levar para casa, aí já está subentendido que não necessariamente vai ser um consumo imediato. E aí tem que ter a tabela nutricional. Ai, Rafa, se você quiser beber um refri, tá? Fica à vontade. Mas esse refri, assim, até o que a gente estava conversando antes, né? É uma conversão na mesa, né? Sim. Porque muita gente já tem o hábito de abrir a comida, escolher a comida, fechar e pedir lá o refrigerante de praxe. Não vai nem olhar o que tem na linha de bebidas, né? Vai pedir um automático, uma marca Sim. que ele já conhece. Não, cara, e o capricho que você teve, assim, quero te parabenizar aqui, que, pô, é muito bonitinha a garrafa, né? Adesivada aqui com a tua logo, assim, eu achei essa ideia... Acho que só a garrafa já vale já, então não precisa nem ter o líquido. Isso aqui são meus dias de folga, cara. Meus dias de folga eu fico desenhando coisa aleatória de vez em quando sai um negócio. Eu ia até puxar esse gancho já, até pra falar de outro movimento que eu acho que faz muito sentido a gente trazer pra mesa, porque a parceria com marcas, como você tá aqui hoje com o Monan, né? Que eu não sei se esse conceito de desenvolver os refris foi provocado pela Monan, uma ideia sua, ou juntos vocês chegaram à construção, mas até a gente já participou e teve envolvimento nesses processos. Tomzão, tem um outro link aí que a gente consegue ver o muro do grafite que tem lá na hamburgueria do Rafa, lá no quintal. O novo, né? O Ficou novo, irado. onde o Rafa pode até falar melhor do que eles escolheram lá um grafiteiro específico que vocês queriam trabalhar, e com a parceria com a Farm Fritz e a Heinz, financiaram aí esse projeto. Esse aí é meu xodó agora. Olha lá, o murão com hambúrguer com dread. Esses aí são nossos personagens, tá vendo? Cada um desses é um hambúrguer específico. Esses aí são de frango, o hambúrguer vestido de João Frango. Esse aí já é o quintal novo, né? Isso, do jeito esse aí que já tá. é o quintal novo. Quantas pessoas aí você... Aí deve estar comportando... A gente já conseguiu colocar mais mesa e cadeira depois desse vídeo, mas hoje deve estar comportando entre 50 e 60 pessoas. Eu acho que a gente falando um pouquinho desses espaços, né? Aí é o refri, é o hambúrguer, é a fila, é o casarão, é o muro. Dá pra galera dimensionar, tangibilizar um pouco do que a gente tá falando de experiência, né? O que é você ir na hamburgueria do Rafa e viver essa experiência. E hoje, né, até aproveitando aí o gancho, agradecer a Farm Fritz, que é a patrocinadora do nosso podcast de hoje, uma indústria parceira
que produz batatas europeias da Bélgica, onde você encontra lá na Rio Quality. Então, o Farm Fritos hoje está presente lá na hamburgueria do Rafa. Fortalecemos aí as operações dos nossos clientes com esses apoios de marketing. Então, às vezes é uma embalagem, às vezes é um muro, às vezes é um toldo, às vezes é um uniforme. Então, você aí que tem uma hamburgueria hoje e precisa de um apoio de uma indústria, Heinz, Farm Fritos, enfim, a Rio Quality consegue ser a ponte até vocês e esses clientes. E você que está assistindo aí o nosso programa, quer comprar as melhores batatas do mundo, acessa o onefood.com.br, que é o nosso e-commerce, e você consegue fazer o seu pedido rapidinho lá. Rafa, conta pra gente um pouco como se dá essa construção de relações com as marcas, como que você, de forma bem transparente, consegue usar isso de uma forma que casa com o conceito de marca e propósito do Hamburgueria do Rafa hoje no teu negócio. Então, lá na hamburgueria, a gente quis, antes de fazer qualquer parceria, se solidificar sozinho. Primeiro, por uma questão de ideologia, né, de que a gente tem que ser dependente só de nós mesmos. E outra porque, como a gente entrou muito cru no mercado, a gente não tinha contato de nada nem ninguém, né? Normalmente, quando você já entra no mercado com uma base, você conhece o vendedor tal, o representante tal, o gerente tal. A gente não conhecia ninguém. Foi como eu falei, o nosso primeiro dia de loja foi um caos. Porque eu falei, cara, como que a gente compra? O insumo vai chegar, eu tenho que ir, eu tenho que buscar. Se eu quero um queijo, é um fornecedor de queijo. Se eu quero uma carne, é um fornecedor de carne. É tudo separado ou é um só? A gente não conhecia nada. Pô, como que pede gás? A gente não sabia. A gente foi na loja, tem o GLP. A gente, como é que enche esse GLP aqui? Então, tudo foi um aprendizado. E aí, culminou nisso. Nunca passou pela minha cabeça ir pra fora. Então, tô precisando de alguma coisa, vou pedir pra alguém. Isso nunca passou pela minha cabeça. Sempre foi, vamos conseguir por nós mesmos. Você buscar. Exatamente. Então, depois que a hamburgueria já estava tranquilo, caminhando com as próprias pernas, a gente estreitou o laço, principalmente com a Rio Quality, e começamos a fazer a parceria de uma forma saudável. Para mim você tem que oferecer alguma coisa para a marca, assim como a marca está te oferecendo alguma coisa. Não adianta você só querer que a marca vá para dentro da sua casa se tu não tem nada para oferecer para ela. E não necessariamente não necessariamente não, vou até consertar. Quase sempre isso não está ligado só ao volume. Muito mais a gente usa até o termo trade marketing exatamente para simbolizar o trade, significa essa troca, né? Exatamente. A gente que está olhando pelo outro ângulo, enxerga muito mais o interesse da marca em estar associado ao que você propõe de experiência no teu lugar, para que a marca dela possa ser experimentada da melhor forma possível e o cliente, quando for optar lá na gôndola do supermercado, em algum lugar, por aquela marca que ele experimentou bem. Então, tá muito além da questão do volume ali, né? Exatamente. Então, assim, ter a tranquilidade de que a minha marca, hoje, o Hambúrguer do Rafa, tem como oferecer coisa em troca às marcas que querem se juntar a nós. E atrelado a isso é também entender se essas marcas que estão entrando fazem sentido, porque as coisas vão muito além do estímulo, seja financeiro, seja, enfim, de know-how. A primeira premissa é a marca. Assim. Então, se eu estou colocando, eu posso amar a marca X. Se eu acho que a marca X não tem a ver com o hambúrguer do Rafa, fica uma situação forçada, é uma forçação de barra. E isso, indiretamente, chega ao cliente. Uhum. As marcas que estão aí aloprando e ir atrás de qualquer coisa, isso passa para o cliente, de alguma forma. Então, o primeiro filtro é esse, assim, chegar uma marca nova, a gente entender se essa marca casa com a gente e se a gente consegue oferecer. E é muito... Quando a gente não está nesse meio, a gente acha que, por exemplo, para chegar a Heinz, eu teria que ir lá no escritório deles, fora do Brasil, para alcançar a Heinz e tal. Você acha que é um negócio... Mas não, a Heinz é feita de pessoas. E as pessoas, a gente constrói relação com as pessoas. Então, de fato assim, a gente consegue, e aí também é outra vertente, conhecendo o nosso público, entender o que vai fazer sentido, o que não vai fazer sentido. E as marcas chegam, grande parte via Rio Quality, e, por exemplo, a Monan foi a primeira parceria que a gente fechou. E a gente, desde o primeiro momento que a gente fechou parceria com eles, não existe um contrato, não existe nada. Eu acredito no projeto deles e eles acreditam no meu projeto. Por exemplo, esses refrigerantes têm a logo deles. Eu mandei produzir antes de qualquer coisa. Você já deu o posicionamento de marca ali sem eles pedirem. Eu só,
tô mandando aí, aprova? Ah, ficou maneiro, porque às vezes tem coisa de aplicação de marca e tal. Aprova a aplicação de marca? Aprovado. Manda. Eu não tava ainda preocupado como isso ia voltar. Sim. Até porque, assim, eu quero ter marcas comigo que eu tenho orgulho de exibir. A primeira coisa é essa. Não tem porque eu tenho uma parceria que eu tô com um pouco de vergonha de exibir a coisa do cara. Claro. E aí, somado a isso, as marcas elas conseguem trazer know-how pra gente, conseguem trazer credibilidade com o público. Então, assim, se falando de delivery, por exemplo, se você coloca um sachê de Heinz dentro da embalagem do delivery, o cliente que abre e vê o sachêzinho de Heinz, ele já parte do pressuposto que aquilo ali tá diferente. Que tem uma preocupação com a qualidade do produto. Então, tu já ganha um ponto com o cliente sem nem ter aberto o teu hambúrguer. E aí vai somando as outras coisas. Uma embalagem bonita, que a gente também fez. Uma embalagem bonita, bem apresentada. Cuidado na arrumação das embalagens na sacola, para o hambúrguer não chegar caído um em cima do outro. A gente lá, por exemplo, os sachês de Heinz são os últimos que entram na sacola. Para não ter chance do cliente pegar o hambúrguer assim sem ver, o sachê ficar lá no fundo, ele amassa aquela embalagem e joga fora, nem viu o sachê. Então, de fato, é interessante para a gente estar associado com essas marcas, porque gera muita credibilidade. E hoje, dentro do seu negócio, você é o responsável por tocar essas parcerias, tudo que envolve o marketing, tanto no digital quanto no off. Eu não sei se vocês fazem alguma iniciativa offline, né, um evento ou algum posicionamento de marca em outdoor, em uma papelaria, panfleto, alguma coisa nesse sentido. E complementando até o que a gente estava falando de parceria com marcas, existe hoje um movimento no mundo de marcas que às vezes não são nem de comidas, como a gente está falando aqui de Farm, de Heinz, uma marca de carro, uma marca de tênis, uma marca de moda, está fazendo uma parceria com aquela hamburgueria para lançar a coleção nova, alguma coisa assim. Como você vê esse movimento? Se você já tiveram alguns insights desse tipo? Então, a gente ainda não teve uma experiência de parceria com marca extra comida, vamos dizer assim, né? Mas eu acho a iniciativa e a ideia extremamente válida, porque é isso que a gente fala, né? A experiência ela não é composta só pelo cliente comendo aquele hambúrguer naquela hora, ela é composta... O cara não precisa nem estar na tua loja para estar vivendo a tua experiência. Sim. Então, a gente acha que fazer... Por exemplo, a gente já teve uma ação lá que a gente fez um festival de coxinha, junto da Heinz. Nós fizemos 3 sabores de coxinha e ficou vendendo durante um mês. E depois desse um mês, o mais vendido entrava fixo no cardápio, que foi de costela. Era de costela, carne seca e pernil. E aí a costela foi mais vendida, entrou no cardápio. E aí eu fui até a Heinz e falei, galera, vamos fazer um festival de coxinha aqui. Eu acho que vai ser uma brecha muito maneira a gente fazer uma degustação das coxinhas com os molhos. Porque a gente tinha feito uma ação antes... de colocar um tubo de Heinz inteiro dentro de cada sacola de delivery. Foi legal, mas às vezes ficou muito solta pro cliente. Muita gente ligou. Cara, eu acho que caiu um tubo aqui por engano. Falei, não, o tubo é seu e tal. Aí eu falei, cara, de repente a galera não tá entendendo muito bem a proposta desse negócio. Falei, cara, vamos fazer alguma coisa presencial. E aí a gente eu fiz uma harmonização, né? Então indiquei pra todo mundo, galera, o cara pediu coxinha de costela, esse ketchup ou esse barbecue combinam mais. O cara pediu coxinha de carne seca, indica esses molhos aqui. E aí a gente levava a coxinha na mesa do cara e fazia a degustação dos ketchup. Foi um absurdo o estouro. A galera ficou com tendinite de tanto fazer coxinha, porque não parava de vender. Até hoje a gente vende, graças a Deus, muita coxinha, mas a gente viu que é isso, assim, a gente associar, e é a segurança, né? De eu estar promovendo para a marca uma coisa positiva. Maneiro. Que não só jogar um negócio lá dentro, eu estar querendo o meu e não estou muito preocupado com o resultado para a marca. Não, a gente estava, de fato, produzindo uma coisa efetiva de experiência para a marca. Provavelmente o cara foi lá, provou, e depois foi no mercado e comprou o Heinz para casa dele. Muito provavelmente. Sim. Você já tem no seu cardápio lá da hamburgueria algum tipo de hambúrguer vegano, vegetariano, enfim. Isso tem sido uma tendência, né, do mercado, né? Principalmente começou nos Estados Unidos e agora praticamente boa parte das hamburguerias do Brasil já estão trabalhando com hambúrguer vegano aí. Então, vegano a gente não atende, porque eu acho um pouco mais complexo o processo. Mas vegetariano a gente sempre teve, desde o primeiro dia. A gente ampliou um pouco o leque e pegando essa vertente de fugindo talvez um pouco de carne vermelha, a gente também, mês passado, se eu não estou enganado, colocamos muitas opções de hambúrguer de frango, que também está vindo forte, tem saído bastante lá também.
A nossa intenção não é talvez atrair uma mesa de vegetarianos, um aniversário de vegetarianos. Mas se tiver um aniversário e tiver um vegetariano, esse cara vai comer alguma coisa que não seja batata. Legal. Então a nossa preocupação é essa. A gente tem cachorro quente vegetariano, temos hambúrguer vegetariano, temos batata com cremes que não levam carne, para o cara ter uma opção para escolher o que comer e assim, comer bem. Não é aquele tapa-buraco de cardápio, não. O cara vai comer bem. Legal. No início da nossa conversa você citou aqui que dentro do processo, né, de amadurecimento, aprendizado, que é constante, uma das coisas que é importante, né, para que isso aconteça, apesar de ser ruim de administrar, mas necessário, são os feedbacks ruins. Queria que você citasse aí uma coisa que você pode ter destacado como um aprendizado, né? E como hoje a tua operação conduz isso, quando acontece, se vocês têm uma pessoa responsável por atendimento ao cliente, quais são as autonomias que essa pessoa tem para ela conseguir administrar eventuais realmente erros que podem acontecer, né? Então, essa tratativa com o cliente no início era muito difícil, porque dentro da minha falta de experiência no ramo, eu tratava aquilo como se fosse o fracasso do meu negócio. Então chegava uma crítica e falei, meu Deus, Pô, sou merda. Estamos indo pro fundo do poço, o negócio vai acabar, amanhã não vai vir mais ninguém. Dramático. E aí a gente foi conseguindo enxergar dentro dessas feedbacks oportunidades. Então é óbvio, tem feedbacks que são a mais do que a gente pode propor. Então às vezes o cliente vai com uma expectativa diferente do que aquilo que a gente pode suprir a ele. Aí isso cabe a entender o que aconteceu e tudo mais. Mas tem feedbacks que você vê que são super construtivos. E nesses feedbacks construtivos a gente enxerga possibilidade. Todos os feedbacks até hoje sou eu que respondo. Porque eu acho que isso, mais uma vez, é uma oportunidade da gente conseguir melhorar e acompanhar essas melhoras, né? E eles acontecem mais pela rede social ou pela rede social, pelos aplicativos? Pela rede social. Assim, a maioria é pela rede social, principalmente pelo Instagram. Mas semanalmente eu pergunto pra galera de salão, cara, como é que foi o final de semana? O que teve de ponto alto, ponto baixo? Você tem algum tipo de pesquisa lá no salão? Não, só no boca a boca. Tá. Assim, eu sempre falo pra eles, deu tempo, o salão pegando fogo, fila na porta, tu não consegue conversar muito com o cara. Mas dentro de uma normalidade, cara, troca uma ideia com ele, descobre de onde ele veio. Por que ele tá ali? Quem trouxe ele? Na verdade, foi nessas pesquisas que a gente conseguiu descobrir, que a gente se comunica com o jovem e depois pega os pais. Porque tu chegava numa mesa de galera mais velha, não, meu primo, meu sobrinho que me indicou, meu filho que me indicou. Então a gente começou a ver que isso era um padrão. E de onde ele veio, pra gente descobrir o nosso alcance. Porque até pouco tempo atrás, pra mim era só ilha, na minha cabeça. Sim. Na minha cabeça, eu falei, não tem por que eu fazer algum esquema de divulgação extra ilha, porque as pessoas não vão entrar na ilha pra vir comer o hambúrguer do Rafa. E aí a gente descobriu que não, tem muita gente. Mês retrasado, a gente recebeu um aniversário de Maricá. Caceta. O cara andou quase 2 horas pra comer um hambúrguer lá. Esse é fã. Então, a gente, nessa conversa mesmo, a gente às vezes acaba coletando. E tem, óbvio, os clientes chaves, né? São os caras que estão lá todo final de semana. Se tu mudar 1 grama do sal, ele vai o cara vai reparar. Então é nesse cara que a gente vai. Lança um produto novo, e aí, tá padrão? Pô, esse aqui tá padrão casa. Não, esse aqui, pô, não ficou tão legal. E a gente vai medindo a temperatura. Então hoje eu consegui levar o feedback do cliente ao meu favor. Antes eu achava que era alguma coisa contra. Não, se o cara tá dando feedback é porque ele tá preocupado, sabe? O cara que fala é melhor do que o cara que não fala. Exatamente. Né? E aí a gente usa a mesma premissa, é ser transparente. Se houve um erro na cozinha, independente de qual seja, eu vou falar a verdade pro cara. Porque o cara, eu leio o feedback. Quando eu leio o feedback, eu vou no meu time. Galera, dia tal, aconteceu tal coisa. Lembra? Lembramos. O que aconteceu? Aconteceu isso, isso e isso. O que eles me falam, eu passo pro cliente. Não tem uma ponte, assim, é pra de fato. O negócio é muito transparente, assim, não tem por que mascarar nada. Não tem. Legal. A gente tá chegando aqui já ao final desse programa. E aí eu queria pedir você aqui. A gente sempre pede pros convidados aqui uma indicação de livro ou de material que você consuma hoje, que você busca. A gente percebeu que você é um cara muito antenado, né? Tá sempre implantando as novidades lá na hamburgueria do Rafa, né? E eu queria que você passasse aqui pra gente se você segue algum blogueiro especial, algum consultor, ou leu algum livro recentemente que você queira indicar pra galera. Então, eu não sou o cara dos livros, né? Eu espero sair o filme sempre.
Mas o que, cara, por incrível que pareça, hoje a minha maior fonte de conteúdo é o Instagram. E é aquela viajada despretensiosa no explorar. Parece muito estranho isso, mas assim, todas as minhas criações que rolaram até hoje partiram daquilo. Teu algoritmo tá bem treinado. Exatamente. Eu fico consumindo conteúdo que eu quero aprender para que ele me entregue mais sobre aquilo. Então, acho que, falando mais num ponto de hambúrguer, a premissa de tu começar seguindo é o hambúrguer perfeito. Do hambúrguer perfeito, aí tu vai desmembrando para várias coisas. Sim. Eu comecei no hambúrguer perfeito. Assim, na verdade, antes de ter hamburgueria, eu zerava o blog do hambúrguer perfeito. E quando a gente saiu no blog, eu não conseguia sair de casa, tanto que eu chorava. Porque assim, eu tinha o blog, o ranking, né, como um negócio supra-sumo. O Fabrício já teve lá? Já, 2 vezes. Tá. E aí, quando a gente saiu, cara, eu falei, poxa, tô no caminho certo, sabe? Então eu acho que pra galera que tá começando de hamburgueria, a partir do Hambúrguer Perfeito, Burger Tour, que é a galera de São Paulo também, que vem, já vieram 2 vezes aqui no Rio, você vai desmembrando pra esse tipo de conteúdo e um leva o outro, né? Então tu tá seguindo o cara X daqui a pouco vai te indicar o cara Y. Então, assim, como eu não sou um cara que gosto muito de ler, nunca gostei, infelizmente, porque eu acho que a leitura é extremamente importante pra todo mundo, mas eu não tenho o hábito de ler, eu vou consumindo conteúdo que me prende. O que me prende é isso. Cara, isso até no início era difícil, porque na sociedade sou eu e meu pai. Meu pai fica com todas as partes pé no chão. Então é financeiro, contábil, estoque, fornecedor, tudo. E eu fico com a parte mais viajada. E era difícil eu convencer a ele de que eu tava com o Instagram aberto trabalhando. Falei, cara, eu tô trabalhando, daqui a pouco vai ser um negócio daqui. Me dá uma semaninha olhando esse Instagram aqui. Aí pegava, saía, alguma coisa. Então eu acho que primeiro é correr atrás. E outra coisa que eu acho muito importante também, que eu não tive essa proatividade. Procurar quem já tá fazendo. A gente recebe muita mensagem, e eu digo por mim, e eu acho que por todo mundo que eu conheço que tem dono, que tem negócio, e já tenha passado por esses primeiros anos de vai ou não vai. Todo mundo tem o maior prazer em ajudar. E eu não tive esse ímpeto de, quando eu estava começando, mandar mensagem ou perguntar quem já estava no corre. Eu ficava muito na minha, martelando ali, vendo vídeo no YouTube para ver como é que fazia uma carne, e eu ficava martelando nisso. Então, assim, eu acho que vai até a galera, porque todo mundo que eu conheço tem um prazer do caramba de ajudar. Você fala por você mesmo. E a gente que tem o Pod RJ agora é exatamente pra isso, certeza, né? Pra gente conseguir falar e de um canhão pra todo mundo. E hoje o cara que se ligar ali no canal Pod RJ e tiver paciência de assistir todos os episódios ali, ele vai adquirir um bom cara, conteúdo. Sabe, a gente tem lá hoje 600 funcionários na Rio Quality. E só agora a gente contratou 20 novos vendedores. A firma tá crescendo. A gente fala pra galera, meu irmão, eu posso fazer a melhor ambientação do mundo com vocês aqui, mas vocês querem escutar realmente como é que é o mercado? Escuta aí, Zero Pod RJ, que vocês vão acelerar esse aprendizado em muito. Antes da gente fechar, Rafa, eu queria entender os planos da hambúrguer do Rafa, da família do Rafa, de toda essa galera aí pro futuro. Eu sou um dos caras que estão lá, tô lá na torcida de abre franquia, esperando chegar uma loja pertinho da Barra aqui pra gente poder amassar. Mas queria entender como é que tá aí os seus projetos. Cara, então, nossos planos, foi como foi nisso, né? A gente é muito pé no chão. E eu gosto de todo dia deitar com a cabeça no travesseiro tranquila, de que eu não tô precisando fazer alguma coisa, fazer um almoço pra pagar a janta. Basicamente isso. Hoje o que a gente tem de plano nós temos uma loja, essa nossa do hambúrguer do Rafa, e já compramos uma outra na própria ilha, que vai surgir uma outra marca. Mas isso é plano para daqui a 2 anos, porque a loja está sendo construída do zero. E, além disso, a gente prefere estruturar. Antes de fazer qualquer outro passo com o hambúrguer do Rafa, eu quero sugar desse hambúrguer do Rafa tudo que a gente pode sugar. Então, quando eu tiver a sensação de que o hambúrguer do Rafa hoje está produzindo tudo que ele pode produzir, em termos de experiência, em termos de equipe, em termos de loja, em termos de produção, aí a gente pensa numa segunda loja. A franquia, por enquanto, até que me provem ao contrário, até que me convençam do contrário, não passa pela minha cabeça. Mas eu tenho plano, sim, de abrir outras lojas do hambúrguer do Rafa, mas mais lojas próprias, médio e longo prazo. Isso, exatamente. Hoje a nossa estrutura ainda tem muito o que entregar, com certeza. E se você pode compartilhar com quem está assistindo a gente dessa cabeça criativa e inquieta aí que você tem, que todo mundo tanto
deseja, né, chegar nesse ponto de criatividade. O que você vê de tendência aí pro mercado de hamburgueria? Se tem uma coisa que você fala, pô, tu pode compartilhar aí e falar, cara, tem uma parada que a galera tem que olhar aí que eu acho que é o próximo boom. A gente já teve aí a piscininha de cheddar, já teve catupiry empanado, já teve, enfim, agora o refri tá bombando, milkshake já só se fala nisso. O que você tem aí? Cara, então, o que eu enxergo de tendência a tendência é uma coisa meio cíclica, né? Então, às vezes você passa de um ponto, mas daqui a um certo momento você vai voltar para o ponto que você passou. O mercado, eu analiso nesses anos que ele varia muito entre o elaborado e o simples. Então, você começou há um tempo atrás a moda dos hambúrgueres gigantescos. E você veio a mudança disso até chegar aos smashes. E agora tá passando na época de tudo que é instagramável vende, né? Uhum. Cheddar vende não é porque é o mais gostoso, é porque é o mais instagramável. Por exemplo, o nosso hambúrguer, o insulano, é o mais instagramável disparado. Então ele vende muito. Você botar uma bebida dessa é instagramável. Assim, virou hábito. As pessoas compram um hambúrguer, aí elas vão tirar foto assim, ó, bota um refrigerantezinho no fundo e pá, tira a foto aqui assim. Então, de fato, eu acho que hoje o hambúrguer chegou num ponto que, por mais que você consiga inventar, você não vai se diferenciar tanto quanto seria legal. A diferenciação para mim hoje parte no que envolve o que vai ficar em volta do hambúrguer. Legal. Desde uma entrada até uma bebida. Então, assim, você ter um hambúrguer muito bem feito, muito bem apresentado, ter essas opções mais food porn, ter umas opções com mais construção de sabor, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo você se preocupar com o cenário da tua mesa. A verdade é essa. Sim. Então, assim, o personagem principal é o meu hambúrguer. E os coadjuvantes, como é que eles estão, sabe? Então, assim, tem muita hamburgueria com hambúrgueres extremamente elaborados e o cara vende uma batata simples com uma maionese. Uhum. Será que ele não pode tirar um pouco dessa atenção que já elaborou tanto hambúrguer para elaborar um pouco mais uma entrada? Ou uma bebida, enfim. Hoje tem acesso a tudo, muito fácil, muito simples. Muito fácil não, mais fácil. Então, eu acho que é de fato isso. É pensar o futuro da hamburgueria, para mim, é que tem uma mesa pensada do início ao fim, o cenário completo da novela. Eu gostei desse conceito de você pensar na refeição como se fosse ali uma tela, né? Um cenário que você monta e fala, caralho, aqui é the masterpiece, né? É a obra perfeita, né? Exatamente, e que os pratos tenham coerências. Então, assim, o primeiro prato que a pessoa pediu, se ela tirar uma foto desse primeiro prato e do último, ela não precisa escrever nada para saber que é do mesmo lugar. Sim. Então, assim, tem uma coerência. O visual importa muito. Tanto é que se você for nos restaurantes mais caros mesmo, você repara que o garçom ele não deixa ficar uma sujeira. Se você sujou um guardanapo, ele vai lá e já tira. Né? Se você sujou o garfo, ele caiu aqui, ele já tira o garfo e te bota outro novo. Verdade. Porque ele tá preocupado com aquele visual maravilhoso o tempo todo ali. Exatamente. É isso. As pessoas saem para postar hoje em dia. Muito bom. Fechamos, Rafa? Maravilha. Show de bola. Muito conteúdo aqui pra você. E se inscreve, né? Se inscreve no canal. Dá só se inscrever, pessoal. Não custa nada. Só um cliquezinho, por favor. Continuaremos fazendo esse programa de graça. Só custa o clique nesse botão chamado inscrever. Ou inscrever-se. Não sei como se chama, mas clica nele. Fala pra tua mãe clicar nele também. Teu pai e teu cachorro. Valeu, pessoal. Você que curte a hamburgueria do Rafa aí na ilha, né? Se inscreve no canal aí, não deixa de se inscrever para esse vídeo do Rafa aqui ser viralizado e alcançar aí o Brasil todo, levando a sua hamburgueria preferida para todo mundo do Brasil. Rafa, queria te agradecer aí pelo teu corre, irmão. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado pela parceria com a Rio Quality. Eu não tinha dúvidas que a tua presença aqui ia trazer muito aprendizado e muito conhecimento para todo mundo aí que tá nessa batida como você. Quantos caras de 22 anos, mulheres de 22 anos estão aí fazendo esse desenho no papel e falando, caraca, eu tenho 200 conto aqui, será que eu consigo começar? E você tinha 200 conto, começou, tá explodindo, tem aí, uma base de fãs que consomem a tua marca de uma forma única. Então, te agradeço de coração aí pela tua presença aí no Pod RJ. Eu que agradeço o convite, valeu Rafa, valeu PH, Obrigado. Tamo junto sempre. Valeu galera. Valeu. Obrigado. Pod RJ, o seu podcast que une tecnologia e gestão. Uma realização JJ e Rio Quality. Siga nossas redes, @PodRJ, @JJPedidos, Rio Quality. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal.